Olá, meu querido assinante desse canal. Eu quero bater um papo com vocês sobre uma das maiores dúvidas, né? Aflições de quem está trabalhando no planejamento patrimonial acessório, se deve conduzir os procedimentos, os projetos dos clientes sozinhos ou começar a formar parcerias. Qual é o momento de começar a formar parcerias para a execução dos projetos? Se é o melhor modelo formar parcerias ou crescer a sua capacidade de entrega in-house de um escritório sozinho, contratando novos funcionários ou se associando. Então, a gente vai bater um papo um pouquinho sobre qual foi a minha experiência, tá? Que eu vou trazer um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês e compartilhar quais são os prós, quais são os contras, né? Algumas objeções, talvez, de clientes usando um modelo ou outro. Então, para que você possa tomar suas próprias decisões. Na nossa escola, em Visto Direito, a Escola de Planejamento Patrimonial e Sucessório, a gente estimula os alunos a, no início, respeitando o processo de aprendizado, utilizando do conhecimento jurídico básico que já tem, formar uma rede de parceiros para conseguir pegar projetos aumentando a sua capacidade instalada sem necessariamente crescer tanto a sua estrutura, mantendo ali um modelo de one person business, quase que terceirizando parte dos projetos até um determinado estágio de crescimento do negócio e do aprendizado, a partir do qual o aluno, o assinante, o aprendiz já se torna um mestre e pode tomar decisões mais de empreender com outros modelos, modelos mesmo de consultorias quase que full service de planejamento com estrutura interna. Então a gente vai cobrir um pouquinho desde o One Person Business até esses outros modelos e falar um pouco da nossa trajetória pessoal, talvez ajude vocês a tomando um exemplo, comparando com os exemplos de outros professores, de outros mestres, né, que vocês tenham, ajude vocês a tomar as próprias decisões. Se você quiser saber como transformar o seu conhecimento jurídico mais básico de família, de sucessões, de tributário, de societário, de contratos, de imobiliário em algo que te permita monetizar dentro do nicho, dentro do mercado de planejamento patrimonial acessório, agregando com novos conteúdos jurídicos e aprendendo a vender esse conteúdo, aprendendo a modelar um negócio jurídico, um negócio lucrativo com seu conhecimento jurídico, a nossa escola, a Escola Invest Direito de Planejamento Patrimonial Acessório, aqui na descrição vai ter um link, ele é o melhor ambiente para você aprender a fazer isso, o melhor ambiente para você construir essas parcerias, talvez encontrar até os seus sócios, os meus sócios são pessoas que estão ali dentro, os meus dois sócios são pessoas que estão ali dentro da Invest Direito, dessa comunidade, e você vai conseguir, muito provavelmente, dar passos mais rápido e não vai precisar desses passos mais rápidos sozinho ou sozinha, como dizem por aí. Sozinho você vai mais longe, sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. Não é tão assim, não, tá, gente? Então, vamos lá. Dentro da ID, dentro da nossa escola, a gente ensina algo chamado crescimento delegado estruturado. Então, essa delegação de parte dos trabalhos que vai ser desempenhada através de uma boa rede de parceiros, você dando muitas vezes o preço dos parceiros, porque no início você ainda está aprendendo. E é muito mais fácil você trabalhar assim, na minha opinião, no meu ponto de vista, porque você tem uma estrutura muito enxuta, próximo ao que o mercado, não de PPS, o mercado em geral chama de one person business, um modelo centrado nas suas habilidades, nas suas competências pessoais, em que você tem mais o nome One Person Business é mais um nome mercadológico do que qualquer outra coisa. Você tem mais uma ou duas pessoas trabalhando junto com você. Não necessariamente essa uma ou duas pessoas, esses parceiros, esses colaboradores são sócios seus ou empregados. Na verdade, o modelo de One Person Business é um modelo em que você não tem como regra contratações CLT. E você não precisa também que esses parceiros sejam sócios. São colaboradores, muitas vezes são freelancers que te ajudam dentro da minha estrutura pessoal. São pessoas que faziam a gestão do tráfego, das automações, de conversas, né, que vêm dos leads às vezes da internet, ou me ajudavam com ferramentas. E sim, você pode fazer sozinho, tá? O ideal é que você saia de um modelo realmente de one person business para esse modelo de one person business com dois bracinhos ali, pelo menos, te ajudando. Designer, por exemplo, fazer alguns criativos, algumas coisas relacionadas à publicidade para cliente, publicidade para internet. Então,
habilidades que você pode não as ter e que é mais barato pagar alguém para fazer do que você desenvolver e gastar o seu tempo, ao invés de estar atendendo uma demanda técnica jurídica, você está fazendo essas questões, tá? Então, sim, eu sei fazer, mas num determinado momento, um pouquinho depois, eu cheguei à conclusão inteligente, falei assim, isso daqui, cara, eu não precisaria estar fazendo, isso daqui eu já consigo que alguém faça para mim e eu consigo desenvolver outras coisas. E gerenciando essas duas pessoas. No meu modelo de One Person Business, funcionou para mim, talvez funcione para vocês também. O que eu digo para os nossos assinantes, estou falando aqui para você que é meu seguidor aqui nesse, que é meu assinante aqui também neste canal do YouTube. Se você ainda não fez isso, assine o canal do YouTube e ative as notificações para você receber os vídeos tão logo eu suba, tá? Eu os suba. Se você é do direito de família, você consegue desenvolver uma consulta levando em consideração o direito pessoal, direito patrimonial de família e fazer algumas entregas típicas de serviços de planejamento patrimonial sucessório, como testamento, como contrato de namoro. Se você é do direito societário, você consegue efetuar revisão dos contratos sociais dos clientes, fazendo a inclusão de cláusulas de liquidação, prevendo quais são os critérios de liquidação, de cláusulas de administração sucessiva, cláusulas que permitam ou não permitam o ingresso de sócios, então de novos de herdeiros na condição de sócio em razão do falecimento de um deles, né, de um dos sócios originários, um dos sócios fundadores. Então você consegue fazer entregas típicas da sua gaveta de conhecimento atual. Então, se você é um tributarista, você consegue dar legal opinion em matéria tributária, tirando dúvidas, mesmo que você esteja mais afeto aos tributos de operações como PIS, COFINS, CSLL, RPJ, comparado lucro real, lucro presumido, ou alguma atividade operacional típica de algum segmento, de algum mercado que você se especializou como tributarista, fazer uma migração do raciocínio para conversar sobre. Migração do raciocínio ficou ótimo, né? Acho que isso nem existe, mas adaptar a tua capacidade intelectiva para se debruçar sobre dois tributos, basicamente, inicialmente, o IRPJ, o ITBI e o ITCMD, com base de cálculo, com alíquota, com fatos geradores, conhecendo isso, você não vai também atender clientes, ao contrário do que dizem por aí, tributarista, principalmente, presta muita atenção no que eu estou falando isso para você. Você não vai sair atendendo gente, né? O crescimento delegado estruturado também parte desse pressuposto, usando um pouquinho da estratégia do War, onde estão os seus bonequinhos, seus soldadinhos. Você não vai começar estando aqui em Vila Velha, Espírito Santo, como eu comecei, atendendo clientes lá do Pará. Você não vai começar atendendo clientes lá de Goiânia. Você não vai começar atendendo clientes lá de Goiás, né? Você não vai começar atendendo clientes do Mato Grosso, você não vai começar atendendo clientes lá de Santa Catarina, você vai começar a atender clientes do seu estado, do seu município, da sua região metropolitana, muito provavelmente. Então, dominar o ITBI, dominar o ITCMD do seu estado, do ITBI do município, da região metropolitana, da cidade onde você está, é um bom ponto de partida que vai te tomar pouco tempo para que você possa se colocar em campo atendendo com um produto de prateleira que é fundamental e sozinho. Você não precisa, falando do assunto, estou precisando fazer esse introito para você entender como começar sozinho e como continuar sozinho, se você quiser, tá? Na fase clínica do planejamento patrimonial e sucessório, um dos produtos de prateleira que tem que ser comercializado para você, inclusive, se conseguir se sustentar, você pode se manter sendo um clínico de planejamento patrimonial e sucessório. Hoje, o que eu cobro de consulta, se eu focar tão somente na venda de consultas, eu não preciso, para me sustentar e ter um padrão de vida muito bom, eu não preciso fazer produto final de planejamento. A minha consulta, ela é uma consultoria. Ela está formatada de um modo tal que eu não precisaria fazer distribuição de serviços mais high ticket de planejamento. Eu poderia ficar com a consulta e distribuir para outros parceiros executarem ou deixar com os meus sócios, para os meus sócios executarem no nosso escritório de advocacia, e ponto, acabou. Não precisaria eu botar a mão na massa para fazer o que a gente chama na ID de cirurgias de peito aberto, de coluna, de cérebro. Não, eu poderia ficar ali como clínico fazendo os encaminhamentos e a minha renda estaria muito tranquila e meu custo benefício, meu custo hora, meu retorno sobre o meu tempo seria maior do que muitas vezes debruçando horas e horas e horas para poder fazer redações de contrato, alterações, etc. Então você que está começando a aprender planejamento patrimonial e sucessório, está começando a sair tá ali pensando em sair de uma atuação, vir para outra,
O primeiro bom passo é sim você começar sozinho. Começar sozinho a fazer o quê? Começar sozinho a desenvolver a sua habilidade de venda e de anamnese e a entrega de alguns produtos típicos de PPS que sejam do seu ramo de atuação originária. Familiaristas, quem trabalha com família e sucessões, quem trabalha com tributário, quem trabalha com societário, tem ali as gavetas básicas do conhecimento jurídico que são suficientes para uma consulta mais concentrada e densa neste particular, nestas matérias em particular. O familiarista consegue responder as três principais perguntas que o familiarista responde, né? Que é para quem vai o que é de uma pessoa, para quem vai o patrimônio de uma pessoa no evento da sucessão, o que é efetivamente de uma pessoa, considerando meação, considerando é, mancomunhão, né, considerando os regimes de bens, e o quanto vai para cada pessoa, o quanto precisaria ir necessariamente pelo direito brasileiro para cada pessoa, ou seja, calcular quinhões individuais, olhar o patrimônio com o valor de mercado em mãos, pensar em como preencher esses quinhões, por exemplo, e fazer uma entrega de um produto final de planejamento patrimonial acessório. Aprender a entregar um produto final de um planejamento patrimonial acessório como decorrência de uma consulta bem feita, que é, no escopo maior do planejamento patrimonial acessório, em projetos mais complexos, uma etapa preliminar, por exemplo, o testamento. Então, no início, eu oriento, né, as pessoas a fazerem, é sim, trabalharem sozinhas o desenvolvimento da sua habilidade de anamnese. Enquanto você estuda, você está estudando outras áreas do conhecimento jurídico que não o seu conhecimento jurídico mais básico. Para quê? Para que você possa preencher o seu mapa da ignorância numa fase clínica. O que é esse mapa da ignorância no planejamento patrimonial acessório? Quais são as perguntas que você não saberia responder do seu cliente? Quais são as ferramentas, os produtos de prateleira, produtinhos de prateleira que você tem para distribuir que você não sabe executar? Então, enquanto você está desenhando o seu mapa da ignorância, vai chegar num determinado momento e falar assim: eu não sei isso, e está tudo bem que eu não sei isso. Porque eu tomei uma decisão a partir de um determinado momento, ó, isso aqui eu sei responder, mas eu não sei executar essa ferramenta, ou eu não quero executar essa ferramenta, apesar de saber executar essa ferramenta. As perguntas, você saber orientar o cliente é sempre de bom tom que você tenha, porque na consulta podem surgir essas perguntas. Você pode se esquivar de responder perguntas de um cliente especificamente numa consulta? Pode, liberte-se. Você não é obrigado a saber tudo, tá bom? Você não é obrigado a saber tudo, porque muitas coisas vão depender de um estudo a ser desenvolvido no caso concreto do teu cliente. Conforme você vai estudando e tendo repertório, você consegue chegar a conclusões de quais são as melhores soluções para o teu cliente muito mais rápido e no próprio ambiente de consulta. A gente atende clientes e com, às vezes, 2 minutos de conversa, nós já sabemos qual é todo o desenho do projeto que tem que ser feito para aquele tipo de cliente, para aquela necessidade típica daquele cliente relatada para nós numa consulta. Então a gente já sabe o que perguntar, a gente já consegue perceber com um pouco de repertório e de experiência quando que o cliente está omitindo alguma informação e a gente provoca determinadas perguntas para que ele abra o jogo, tá? E a gente consiga ter um diagnóstico preciso e desenhar quais são as linhas terapêuticas para atendimento correto daquele paciente, daquele cliente que nos procurou. Então, você que está começando, o começo é sozinho mesmo. Só que ao sozinho, não para você executar os projetos de planejamento patrimonial e sucessório. Na minha opinião, quem tenta se desenvolver para fazer sozinho grandes projetos de planejamento patrimonial e sucessório, vai demorar, vai errar, como eu errei muito, errei feio. Eu fui fazer pós-graduação de mais de R$ 40.000 para achar que aquilo ali ia me deixar habilitado, mais capacitado. Não foi só pelo título, não. Falei, não, aquilo ali, cara, talvez me dê uma segurança que mesmo eu já fazendo muito bem societário, muito bem família, muito bem tributário, aquilo ali talvez me dê um selinho mágico encantado ali que talvez o estudo me transforme em alguém capaz de fazer as coisas mais bem feitas do que eu já estava fazendo. E, e compra curso, a gente vê isso, os nossos alunos passando por isso. A pessoa compra um curso, compra dois, compra três, compra quatro, compra cinco, e não vende nada. Não vende nem consulta. Sabe tudo, mas não vende, sabe tudo,
do ponto de vista no mapa de ignorância das perguntas, mas nunca executou as ferramentas. Então ele sabe o que perguntar, ele sabe identificar a causalidade, qual é a melhor ferramenta para qual problema, mas ele não sabe fazer as ferramentas, porque ele nunca fez as cirurgias. Então lá na Envie Direito, assim como eu falo para as pessoas, para os nossos assinantes, é, comece pelo que você já sabe, monetize o que você já sabe, o seu conhecimento jurídico mais básico pode te levar a ter os melhores honorários que você já conquistou até hoje. Do mesmo modo é do ponto de vista do negócio. Você começa vendendo aquilo que você já sabe vender. Vender consulta. É conversar com o cliente para coleta de dados. A consulta jurídica, ela pode ser repartida em dois, três, quatro momentos, se você quiser. Você pode vender um pacote de consultas como uma consultoria. Nós vamos fazer uma consultoria inicial de planejamento patrimonial acessório. Dela você vai sair com as respostas para conduzir o projeto para a tua família, em fases, em etapas. Qual é a etapa que nós identificamos como mais urgente, quais são os custos. Então a gente vai conseguir fazer isso para você dentro do nosso processo de consultoria. E se você estiver bem posicionado, você vai conseguir cobrar o suficiente nessa etapa de consultoria para você não precisar, se quiser, ficar distribuindo serviços maiores de PPS sozinho. Você pode usar a mão de obra de parceiros e sócios, usando essa mão de obra e vendo essa mão de obra dentro de uma perspectiva de custo, porque você quer lucrar. Então pode te custar menos considerando seu tempo dedicado para estudar, seu tempo dedicado para entregar a solução, você terceirizar a execução de algumas etapas, de algumas ferramentas dos projetos maiores dos clientes que você vai atender. E não terceirizar algumas que te tomam pouco tempo, que você se tornou muito bom, que você faz muito rápido, porque você, por exemplo, testamento, você gasta ali 2 horas para fazer, 1 hora para fazer, e você cobra 3, 5, 10, 15 mil reais para fazer. 20 mil reais para fazer. Então, se você é um societarista, você pega os contratos sociais e você faz a revisão usando seus modelos ali, prevendo cláusula de administração sucessiva, que você só coletou os nomes, ou conversou 2, 3 minutos com o cliente, qual é a opção dele no que diz respeito a quem vai sentar em qual lugar ali na diretoria, ou na administração, faltando um, faltando outro, quem assina isolado, quem assina em conjunto. Então, você, com poucos minutos, usando de um bom banco de modelos, você conseguiu, societarista, fazer uma entrega relevante para o cliente. Te tomou pouco tempo e você cobrou ali 5, 10, 15 mil reais por essa etapa inicial de revisão dos contratos. E você pode, se souber família, se souber societário, se souber tributário, misturar essas coisas e dar a sensação para o cliente que ele está comprando um combo, que ele está comprando a execução de toda a primeira etapa de uma empreitada maior, que é o projeto de planejamento patrimonial acessório. Então ele está reformando toda a cozinha dele, ele está reformando todos os banheiros da casa, ou ele está reformando a cozinha e a área de serviço, ou ele está reformando a sala e o quarto de casal. Então ele tem a sensação de que ele está fazendo mais coisas, mas bem vistas as coisas. É uma etapa preliminar antes mesmo de fazer mutações patrimoniais mais significativas, com integralização de capital, com transferência de domínio das cotas ou da nova propriedade, reservando usufruto, fazendo ali um projeto usando holding, ou usando offshore, ou usando trust. Então, se você está começando, começar sozinho é importante porque você precisa desenvolver uma habilidade para entrega de consultas e diagnóstico muito preciso, para que você possa ter filtro, inclusive, do que está sendo ou não está sendo executado por parceiro, e para você ter parceiro sócio, ou parceiro empregado, ou parceiro mesmo. Você precisa desenvolver esta habilidade, ela é necessária. Você não consegue, mesmo se você quiser trabalhar com parceiros, não consegue que o serviço seja bem entregue se você não tiver capacidade de entregar o paciente com um prontuário muito bem escrito, com identificação de qual é, de fato, a vontade do cliente, você ter feito toda a anamnese, a vontade, quais são as estruturas patrimoniais que existem, quais são as estruturas familiares que existem, quais são os problemas de afeto e desajuste de afeto que existem, qual é o maior, qual é a donzela, para usar a linguagem que te brinca lá no Envio Direito, qual é a donzela em apuros, que ali todo o enredo vai se construir para proteger, para salvar, é a empresa, é um neto, é um filho, qual é a donzela em apuros, quais são os vilões ali desenhados dentro dessa narrativa da sua conversa com o cliente, qual é o sonho ou o pesadelo dele, quais são as capacidades de pagamento dele,
quais são a história familiar dele, se a família vai tentar usar uma eleição de domicílio fiscal mais vantajoso, mas a família nunca botou o pé para fora daquele estado, não veio de outro estado, não tem um avô, uma avó, um filho estudando fora, não tem nenhuma relação com outro estado, você vai ter que inventar domicílio e você pode criar um problemão. Então, se você consegue, como clínico, atende um, atende dois, atende três, atende quatro, atende cinco, e internaliza isso. Olha, eu não, é igual migração de carreira. Eu vou respeitar o processo e eu vou trabalhar sozinho. E eu vou me permitir, aí eu começo a aprender, começo a desenvolver minhas habilidades, eu vou me permitir fazer entregas definitivas, finais, pequenas cirurgias sozinho e me manter sozinho, não trabalharia ali com sócios, né? Eu acho que o escritório geralmente não é um escritório, na minha experiência, né, conversando com os alunos, virou um escritório boutique de PPS de uma hora para outra e todos os sócios resolveram só trabalhar com isso. Não, às vezes mesmo que você esteja numa estrutura de escritório com dois, três, quatro sócios já existe uma estrutura de escritório, às vezes é um escritório que vai ser o head, um sócio que vai ser o head de PPS. Então, quando eu falo trabalhar sozinho, é um pouco disso. Desenvolve a sua habilidade, desenvolve a sua habilidade, desenvolve a sua habilidade, porque você vai precisar ser a referência dos clientes, dos parceiros, dos sócios naquele assunto. Então, investa na sua formação, também invista como empreendedor, tendo a habilidade de entregar o teu trabalho, não só aprender, mas entregar o teu trabalho sozinho se você precisar. No futuro, pode ser que você monte uma mega estrutura e você resolva depois sair dessa estrutura, ir para uma outra, virar sócio de outras pessoas, fazer um spin-off da tua operação, diminuir o tamanho da tua operação, porque você contratou um monte de gente e ficou cansado de ficar gerindo um monte de gente, um monte de reunião, e você quer voltar a ter uma estrutura mais enxuta. Hoje você com planejamento patrimonial sucessório, pode se manter no modelo de one person business, com mais dois parceiros, aí esses parceiros passam a ser parceiros mais operacionais também, é, e pronto, e você indica e recebe percentual de honorários, ou você simplesmente indica para o cliente qual é a melhor solução e você contrata usando o preço do parceiro e terceiriza a execução, trazendo o parceiro para o projeto, contrata o escritório parceiro para executar a parte do projeto e você é o cliente toma serviços de você, o relacionamento é com você e a fidúcia é com você e você sabendo quais são os peões ali necessários para quem vai carregar alguns pianos para você, você contrata. Você pode contratar a nível de CLT, você pode contratar a nível de parceria ou contratar um escritório para poder conduzir um projeto. Fala assim, estou contratado nos honorários X e o escritório parceiro você sabe que cobra um oitavo daquele valor, um décimo daquele valor, metade daquele valor, então você já consegue calcular sua margem por projeto, se vale a pena ou não vale a pena. Mas tendo uma estrutura mais enxuta, você consegue trabalhar essas margens do mesmo modo se você for do que se você for sócio de um escritório. Exemplo, se você tem ali mais três sócios, e no acordo lá de sócio você vai ficar com 50% e os outros 50% vão ser rateados com os outros sócios, você vai receber os 50 mais um pedacinho depois lá no rateio. Ou se você divide tudo igual, independente de quem trouxe, tem mais três sócios, é 25, 25, 25, 25. Muitas vezes nos contratos de parceria, em que você, ou nos contratos com pessoa a declarar, em que você pega pedaços do projeto e coloca com a possibilidade de indicar alguém que vai executar aquilo, e você precifica determinadas etapas do projeto isoladamente, você consegue calcular a tua margem e uma margem até maior, porque do teu ponto de vista como empresa, como equipe, como one person business, se você quiser se manter nessa estrutura sozinho, você tem mais retorno sobre o teu tempo, porque o tempo dos outros é que está sendo operacionalizado para fazer aquelas entregas. Então, o teu custo efetivo é um custo de gerenciamento, indicação e o teu custo de entrega se você efetivamente for fazer as entregas da consulta, a entrega do esboço geral do projeto, a entrega do testamento, se você for fazer essa entrega final, ou de revisão de contrato. Então você pode ir sozinho na entrega até uma determinada etapa. Ponto. Se você é familiarista, se você trabalha com sucessório, se você é tributarista, se você é societarista, você tem alguma das gavetas do conhecimento jurídico mais do que suficiente, básico, para você conduzir em definitivo até uma determinada etapa de projetos dos mais complexos sozinho.
E a etapa de consulta e de anamnese, até com as outras gavetinhas, você precisa, no mínimo, aprender a preencher o seu mapa da ignorância do que perguntar. Isso é rápido de aprender. Então, o teu conhecimento jurídico mais básico te permite fazer anamneses profundas com o que você já sabe, entregas relevantes com o que você já sabe, de ferramenta, e você precisa, o mais rápido possível, desenvolver as perguntas, aprender as perguntas que se deve fazer nas consultas. Não é o que o cliente pergunta, você saber responder sempre, não. É você aprender o que deve ser perguntado nas consultas. Por quê? Até você desenvolver algum nível de habilidade para responder às perguntas de bate-pronto do cliente numa consulta, em áreas do conhecimento que não são suas áreas de origem, você vai quebrar as suas entregas de consulta como uma consultoria maior, em dois, três encontros, para você poder cobrar a mesma coisa e ser pago para estudar. Essa é a verdade. Então, você paga para estudar, quando você entrega o tal dos pareceres, os estudos de viabilidade, você está sendo pago, e por isso muitas vezes pessoas cobram barato por esse tipo de trabalho, porque não tem ainda o domínio da técnica para responder rápido. Essa é a verdade. Hoje, o cliente senta na minha frente, o cliente conta a história dele, eu faço as perguntas que eu tenho que fazer e eu sei dar o diagnóstico e a linha terapêutica ali, na hora, para o cliente. Na imensa maioria dos casos. Raríssimas vezes eu vou me surpreender com algo que o cara, vou marcar com você um retorno para a semana que vem, ou para daqui a 2 dias, ou para daqui a 3 dias, ou para amanhã. Como está a sua agenda para a gente conversar sobre esse ponto que você trouxe? Porque eu vou conversar com os meus sócios, vou levar isso para uma junta médica, uma junta de. Vamos conversar com os meus sócios para a gente construir uma solução aqui de bate-pronto. Eu acho que é irresponsável eu te trazer uma solução segura, o mais segura possível para o teu problema. E aí você tem que ter esse jogo de cintura, óbvio, o teu cliente, o, você ser especialista não quer dizer que você precisa saber responder tudo de bate-pronto, tá? Isso é uma pessoa soberba, querer responder tudo de bate-pronto. Você aprende quando você se permite ser alguém que está sendo abalroado por questões novas. Então, o seu cliente pode te trazer questões novas, esteja aberta a essa possibilidade. E quando traz, eu fico feliz, eu não fico constrangido, eu fico feliz. Cara, que bom, me dá até mais vontade, conatos ali, tesão de trabalhar com aquele, caraca, legal, vou ter que levar isso pra galera me ajudar a pensar isso daqui. Ponto. Tá, beleza. E aí, ser sócio ou ser parceiros? Para o seu desenvolvimento pessoal, individual, one person business, achando pessoas para as quais você possa encaminhar das áreas que você não domina, pedaços do projeto. Para executar como, professor? Para executar junto comigo ou para executar para mim? Aí tem uma, aí tem uma decisão importante para você tomar desde o início também. Você não precisa ser sócio no papel ali de alguém para você ter preferências dentro de uma comunidade de prestadores de serviço, de advogados que você conhece, de excelentes advogados que você conhece, para você concentrar mais a distribuição de clientes que você prospecta para execução. Uma máxima lá da nossa escola é que o teu cliente ele merece o melhor atendimento, até mesmo quando o melhor atendimento não é possível de ser dado por você. Então, essa humildade para aprender também tem que ser uma humildade para executar. Não é que você vai perder o cliente porque você não vai saber executar as coisas sozinho. Não. Você, dentro da escola, lá em Vinte Direito, tem uma formação que a gente chama de fábrica de holdings. É para você ter uma capacidade instalada máxima para executar qualquer tipo de projeto. Então, qual parceiro faz o quê? E aí, a gente estimula os alunos logo no início, o mínimo de parceiros para você buscar. Se você é do direito civil, direito de família, é você buscar um bom societarista e um bom tributarista para chamar de seu. É você, se é societarista, chamar um bom familiarista, um bom tributarista para chamar de seu. Se você é tributarista, um bom familiarista, um bom societarista para chamar de seu. Com essa trinca, é possível você executar a grande maioria dos projetos nas entregas, nas ferramentas, que são jurídicas.
A contabilidade não, você vai ter que ter um contador do cliente ou agregar ali mais uma contabilidade como parceiro também operacional do negócio. Então, qual vai ser a divisão ali, não sei, mas do ponto de vista de colegas advogados, que é com quem você vai ser sócio talvez um dia, é você ter dois braços ali de referência para você conversar o que nós chamamos na escola, dentro do crescimento delegado estruturado, fala assim, ó, a melhor forma de você fechar um bom parceiro, talvez é conseguir um bom sócio, não é você bater na porta da pessoa e falar, cara, me traz os clientes que você tem porque eu sei fazer isso. Não, é assim, cara, eu vou te trazer o cliente porque eu sei fazer isso, mas o projeto vai demandar o que você sabe. Vamos fazer junto? Ó, tá aqui dinheiro no seu bolso. Não é bota dinheiro no meu bolso, é tá aqui dinheiro no seu bolso. Então, você vai executar o atendimento do cliente e a venda, muitas vezes, espero que a venda também, na grande maioria das vezes, sozinho. A habilidade de vender e a habilidade de executar a entrega dos serviços com o seu conhecimento jurídico básico de origem é coisa que você tem que desenvolver sozinho. E você, num dia, pode resolver ter uma clínica só disso. Você não precisa se posicionar como familiarista, pode continuar, pode se posicionar como especialista em planejamento, pode se posicionar como alguém que atua com planejamento patrimonial acessório, mas ficar adstrito à clínica. Não tem problema. Isso é planejamento patrimonial acessório. Tem gente que nem advogado é e que vende esse diagnóstico e encaminha para escritório de advocacia. O pessoal do mercado financeiro faz isso. Então, você que é familiarista, civilista, tributarista ou societarista, cara, mocinho, mocinha, você pode fazer isso também, tá? Perguntinhas, 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 diagnóstico, 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 bluf, encaminha para alguém. Esse encaminhar para alguém pode ser você centralizando a contratação, captando o cliente, atendendo o cliente, ganhando uma grana e tem um back-office que vai executar as tarefas jurídicas e contábeis para você. Isso depende do tamanho do teu negócio. No início, tá no início, qual que é a dúvida inicial? Se eu trabalho sozinho, se eu arrumo sócio, se eu faço parceiro. Você não precisa assinar contrato de sociedade divulgados com ninguém no início. Você não precisa ter parcerias formais com ninguém no início. Você precisa desenvolver sua habilidade sozinho. Trabalhe como um modelo de one-person business. Tenha dois parceiros referência para executar operações junto com você que você, por mais que já tenha estudado, se sente mais seguro se as entregas forem feitas a 6 mãos. Então, se você é de uma das áreas, procure das outras duas: civil, tributário, societário. Família, sucessões, tributário, societário. Essa trinca, na minha opinião, forma uma banca jurídica quase perfeita, um tripé quase perfeito para atendimento da quase totalidade das demandas. É um bom pontapé inicial você arrumar parceiro e é área de especialização fácil de achar. Gente que atua com tributário, gente que atua com societário, gente que atua com família e sucessões, e vocês montarem ali uma banca formal de advogados? Não, você pode procurar um escritório especializado em família e sucessões, que tem 6, 7 colegas ali que trabalham, às vezes, com família e sucessões, que trabalha com tributário. Não, o mote do escritório é societário, atende empresário. Aí lá vai ter, às vezes, um cara de trabalhista, um cara de disso. Procure compor essa trinca. Vai assinar um contrato de sociedade? Não. Você vai procurar essas pessoas para falar, me traga os seus clientes? Não. Você vai procurar essas pessoas para você falar, eu tenho clientes, eu me posiciono como alguém especializado, como alguém que trabalha especializado. Se você tiver o título por questão deontológica da OAB, você tem que ter a especialização em planejamento patrimonial acessório para se posicionar assim. Se você é familiarista, se você vai falar, eu sou especialista, você obrigatoriamente tem que ter a sua especialização em direito de família e sucessões para falar que é especialista em família e sucessões, tá? Então, não viole o código de ética da OAB nesse sentido. Você pode falar que você atua. Ah, eu atuo com planejamento. Doutor, atua em qual área? Atua em planejamento patrimonial acessório. Isso é uma coisa. Sou especialista em. Aí é outra coisa. Aí é violação ética se você não tiver não tiver um título, efetivamente, tá? De pós-graduação para falar que você é especialista naquilo. Eu tenho. Então, eu tenho um título, ó, que eu critiquei lá no início, porque eu gastei uma grana do caralho, mas pelo menos eu posso falar. Sou especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Você, então, desenvolvendo as suas habilidades, conseguindo prospectar e converter, converse com seus parceiros sobre a questão de precificação dos projetos. Você vai definir com os seus parceiros boas margens para que você consiga fechar preço, inclusive. Fala assim, olha, eu trago o cliente, o padrão patrimonial do cliente que eu estou atendendo são clientes com 3 imóveis residenciais, 4 imóveis residenciais, ou então ele tem um imóvel rural, ou então qual é o padrão de cliente que chega para você? Qual é o padrão de cliente que você quer atender? Então, para esse padrão de cliente, que tem às vezes uma empresa operacional, tem os imóveis de locação, tem os ativos residenciais ou de uso familiar,
com tantos imóveis, eles são aqui desse município, geralmente não tem extraterritorialidade, ou são todos no Espírito Santo. Quais são os padrões de precificação que você teria aplicáveis para esse tipo de cliente, para fazer a alteração dos contratos sociais, para fazer a criação de uma nova estrutura de holding, para fazer a transferência de participações societárias, um acordo de sócios, para fazer os instrumentos típicos de societário. E colega tributarista para você fazer todo o legal opinion ali, o parecer tributário, para você entrar com os mandados de segurança do ITBI, para você, quando necessário, para você buscar a imunidade administrativamente, como para você fazer algum questionamento de avaliação junto com a Secretaria de Fazenda do Estado, quando envolver participações societárias, ou em eventual litígio, se nós tivermos que fazer algum tipo de medida judicial, quais são os preços praticados pelos seus parceiros? Sabendo dos preços praticados pelos seus parceiros, você vai falar: olha, eu tenho clientes para trazer, eu gostaria de saber o preço, porque se eu consigo, na minha habilidade, desenvolver e fechar um preço maior, inclusive. E aí a gente pode conversar sobre uma distribuição de percentuais diferentes para aquilo que eu fechar acima. E aí eu preciso saber o preço, porque muitas vezes o cliente vai ficar incomodado, e aqui eu trago uma das objeções maiores que existem quando você está atendendo um cliente. Instrumento para você prestar o serviço. Então, alguns clientes high ticket, eles vão se sentir extremamente incomodados de não ter apenas um contratado. Então, você vai ter que ser o contratado e terceirizar a execução. Você vai ter que contratar alguém para fazer a entrega definitiva daquele contrato, daquela ferramenta, para aquele projeto do seu cliente. Então, você vai dar o preço porque você precisa saber, e você precisa saber os custos. Então, quando você estiver pensando se você vai se associar com alguém e distribuir resultado, ou se você vai ser uma estrutura de one person business e remunerar um freelancer com preços, tabela de preços determinados previamente, igual tabela de registro de preços, né, quem trabalha com licitações, se você vai se associar com alguém formalmente para distribuir resultado, e tarefas, obviamente, se você vai contratar alguém como freelancer nas parcerias e você é o contratado direto, essa é uma decisão que você vai tomar tão somente levando em consideração tão somente não, mas levando em consideração notadamente, sobremaneira, uma matriz de custo. Você pode também decidir assim: eu vou estudar as três áreas e eu quero aprender a fazer o projeto de planejamento de ponta a ponta sozinho ou sozinha. Dá para fazer? Dá para fazer. Hoje eu não preciso de absolutamente ninguém para fazer um projeto de planejamento papel acessório para qualquer cliente que chega até mim no padrão de cliente que eu tenho atendido. Eu faço da ponta a ponta, da consulta até os registros, até encaminhamento para, enfim, fazer tudo. Não é a minha opção hoje. Eu posso, mas eu não quero, não me convém. Por quê? Porque eu consigo ter uma estrutura de custo muito melhor se eu tenho hoje, como nós temos no escritório de advocacia, outros dois advogados que são da minha máxima confiança, pessoas que eu admiro muito e que têm habilidades complementares às minhas, nas quais eles vão buscando cada vez mais se desenvolver enquanto eu me desenvolvo em outras habilidades. Então, hoje eu prefiro esse modelo de distribuir. Eu, Luiz, prefiro sermos contratados como escritório de advocacia, termos três braços operacionais, não é mais um modelo de one person business, a gente já está no outro modelo, cada um ali é um braço operacional que tem capacidade de montar equipes por projeto, se precisar. Então, os meus dois sócios, se eles atenderem o cliente, eles podem trazer para fazermos os três juntos, ou eles podem contratar, montar equipes por projeto para fazer as entregas para os clientes que chegaram até eles, ou nós nos sentamos os três, decidimos o que nós vamos executar in-house e contratamos pequenas pequenos pedaços da operação, porque o cliente nos contrata diretamente e a gente contrata, assim como eu contrataria um estagiário, um advogado júnior, eu posso contratar um freelancer para executar uma determinada tarefa para mim. Então, o contrato precisa de um parecer tributário sobre ITBI no município de tal lugar, tal estado, imóvel rural,
como é que é a tabela, usa a tabela, não usa a tabela, tem ITR na matrícula, pá, 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 pá. Posso contratar? Posso. Ou posso, sai mais barato, muitas vezes, pegar um escritório especializado daquele município, daquele estado, que já atendeu aquela demanda, que tem parecer, que vai me cobrar pouco, porque já faz aquilo do que você ir lá estudar a legislação municipal. Você sabe achar? Sabe. Você já atendeu aquele município? Não. Você vai gastar algumas horinhas procurando leis municipais, pegando matrícula, conversando, pegando jurisprudência desde aquele município, que às vezes tem algum contencioso. Então, pode ser uma decisão inteligente você, apesar de já montar uma estrutura de escritório, você permanecer com a contratação, como nós chamamos, a tal das diligências, né? Não é só para contencioso, a gente pode contratar essas pequenas diligências também para as operações de planejamento patrimonial acessório. Diligências que não precisam ser apenas um trabalho braçal, mas também podem ser um trabalho intelectual, parecerista ou de trabalho de despachante também, junta comercial, cartório de imóveis. Então, no início, seu modelo pode ser o One Person Business, te oriento que seja, mas com dois braços operativos principais das três áreas se complementando. Lembrando, família e sucessões, tributário, societário. Você vai desenvolvendo suas habilidades, vai acompanhando os parceiros principais, executando as tarefas, vai aprendendo com eles, vai chegar um determinado momento que você pode se sentir capacitado de fazer tudo sozinho. Mas te custa muito fazer tudo sozinho, essa é a conclusão que eu cheguei depois de algum tempo trabalhando, e eu hoje eu usei muito o modelo de parcerias, principalmente quando você se torna uma figura pública, né, notória, professor, um monte de gente procura para fazer parceria. Um monte de aluno que quer te trazer cliente. Você pode usar os alunos que são destaque, alunos que são professores em outras instituições, que são referência em societário, que são referência em tributário, que são referência em sucessório. Você pode simplesmente mandar, eu, né? Poderia, posso, podia, posso ainda. Manda uma mensagem para um professor, para uma professora e fala: olha, eu preciso num projeto, ele é grande, eu não consigo porque eu estou tocando outros dois projetos simultaneamente, ou então eu estou tocando um outro projeto que está consumindo meu tempo e eu não quero gastar mais tempo nesta entrega específica deste projeto para este outro cliente. Preciso que você assuma essa parte da operação. Dá para assumir? O custo é tanto. Tá? Tá dentro do que a gente conversou? Tá. Então eu vou pagar, pago dentro do meu orçamento, considerando o que eu cobrei do cliente. Então tem sempre essa margem que você vai calcular. Tá? Então isso diminui o teu você precisa ter essa margem, essa gordura, você precisa cobrar caro, você não pode ficar cobrando baratinho para você conseguir ter essa infraestrutura e capacidade de entrega usando bons parceiros. E você pode chegar num momento e pensar assim: eu não preciso ser a única pessoa que tem essa habilidade de montar essas equipes por projeto. Isso também não preciso ser apenas eu prospectando para dentro da minha empresa. Eu posso ter outras pessoas que têm essa habilidade também, além de habilidades técnico-jurídicas complementares à minha. Olha, legal, acabou de ser um escritório de advocacia. Um escritório de advocacia especializado em planejamento patrimonial e acessório, que cada sócio tem ali quase que como uma ilha, né, um centro de interesses principal, de conhecimento e de relacionamentos que vai dentro dos seus círculos onde transita prospectar clientes e dentro da nossa estrutura de escritório a gente vai decidir quais são as etapas que serão 100% entregues por nós e quais são as etapas que nós vamos contratar os parceiros. Para contratação com o cliente, vai chegar um determinado momento, eu falei aqui, ó, clientes não gostam muito de ter 3, 4, 5 pessoas sendo contratadas na empreitada para aquilo. Depende do perfil do cliente. Tem cliente que está acostumado, tem cliente que sabe, mas o teu escritório então ele não sabe entregar tudo. Tem cliente que sabe que quando ele vai num multifamily office, não é o cara que está atendendo ele lá, o private banker, que vai fazer as coisas. Não é o MFO que vai fazer as coisas. O MFO vai trazer as consultorias jurídicas para fazer. O escritório A, o escritório B, o escritório C. Ah, o escritório que tem representação lá fora do Brasil, tem parceiros no Brasil, ele vai tocar essa parte internacional. O escritório que tem essa parte aqui no estado do Mato Grosso vai fazer tal braço operacional do projeto. Quem vai conduzir relacionamento com o cliente, quem vai interrelacionar esses escritórios e gerir o projeto, porque todo planejamento patrimonial acessório é para além de uma entrega jurídica, uma gestão de projeto, de uma gestão de projeto jurídico, vamos chamar assim. Então você tem que ter essa habilidade e os meus sócios têm essa habilidade, conseguem fazer esse manejo. E muita coisa, a grande maioria das coisas,
quase 100% das coisas, nós temos capacidade instalada para fazermos nós três, nossas três mentes, com os nossos seis braços, a gente consegue executar. E, quando necessário, a gente provocar os parceiros que já eram parceiros individuais de cada um dos sócios, antes de nós sermos sócios, para fazer os projetos dos clientes. Então, pode ser que o seu cliente não. Ela vai ser assumida por um parceiro que você vai indicar depois. Mas o preço já está ali previamente colocado no contrato, inclusive, então não é uma cessão de posição contratual, não é você contratando em nome do cliente, que é um segundo modelo. O teu cliente te outorgar uma cláusula mandato, autorizando que você contrate para uma parte da empreitada um determinado prestador de serviço até um determinado limite de preço. Se você for utilizar o contrato com pessoa a declarar, que na minha opinião é uma forma inteligente de você, com clientes que não se importam com esse tipo de situação, tributariamente também é mais inteligente, você colocar a parte de anamnese, a parte de mensuração dos riscos, a parte de desenho geral do projeto e de interligação, toda essa parte que vai ficar com você, coloque a margem maior ali, deixe a precificação da outra etapa já com o preço próximo daquilo que está combinado com o parceiro, o preço que está combinado com o parceiro, porque aquilo vai ser pago, pode ser pago inclusive diretamente ao parceiro. Então, no teu modelo de negócio, quem faz a gestão do financeiro, quem faz a gestão das mensagens com o cliente, vai depender do perfil de cliente que você quer atender. Clientes mais high ticket de planejamento patrimonial e acessório preferem contratar uma única PJ, contratar só o seu escritório de advocacia, contratar só a sua consultoria. Como você vai entregar, aí já é um problema seu. Se você vai entregar sozinho, se você vai entregar com seus sócios, ou se você vai entregar contratando parceiros. Ponto. Mas para você crescer, para você chegar neste problema, chegar nesse dilema, você começa no modelo de one person business, chega até uma fase em que você sabe fazer as coisas, mas você calcula que o custo é menor fazendo através de parceiros, e num determinado momento, quando você começa a atingir clientes maiores, 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 você vai acabar montando um modelo de sociedade ou se mantendo no modelo de one person business e entregando o cliente diretamente para o parceiro. Como assim? Se você decidir ficar numa fase de clínica, você não vai, muitas vezes, conseguir ser contratado para a execução do projeto como um todo. É mais seguro para você que você atenda e indique e receba pela indicação. Assim você mantém uma matriz de custo que te dá retornos muito altos para pouco tempo e pouca estrutura de caixa investido na tua operação. Se você for contratado para executar o serviço no modelinho de one person business e transferir toda a execução para outros, você vai estar gerindo um projeto. Se você tiver essa capacidade, essa habilidade de gestão de projetos muito boa, beleza, funciona para você. Na minha experiência pessoal, eu já preferi trazer dois sócios, me associar a duas pessoas que são referências do mercado de planejamento patrimonial acessório, para que nós três possamos conduzir muita coisa juntos no escritório, nós três, e cada um gerir talvez uma etapa de projeto com uma rede de parceiros menor. Tá? Então, poucos projetos, poucos contratos, não, poucos clientes, poucos contratos, muito tempo livre para a gente. Essa é uma máxima desde o meu modelo de one person business até o modelo de escritório de advocacia. No modelo de one person business, a gente brincava, um contrato, um cliente, um monte de tempo livre para você. A mesma coisa no escritório. A gente não quer atender um monte de gente, a gente quer atender poucos clientes, poucos contratos, muito tempo livre para a gente, porque a gente tem uma boa estrutura de margem calculada por projeto também. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a você sair dessa inércia, desse dilema de não saber fazer as coisas e achar que precisa ter uma mega estrutura de escritório já montada ou saber tudo para poder começar. Esse é um problemão que eu gostaria que você visse. Esse é um falso problema, não é um problema. Isso é algo que você não precisa usar como objeção mais a partir de hoje. Vá, entre em campo, vá ganhar os seus honorários, venda consulta e monte as parcerias usando esse tripé que eu ensinei para você. Você vai conseguir entregar quase 100% dos projetos e converse com seus clientes, converse com os seus parceiros sobre precificação para que você possa fazer essas entregas o mais rápido possível
mais completas possível, deixando mais margem dentro da sua operação. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.